Bom dia a todos, que a paz, que o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente na manhã de hoje, sempre. Então, queridos irmãos, nós vamos nesses instantes, fechando os nossos olhos, onde nós vamos elevando carinhosamente a nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolve em seu manto azul fluídico de pura luz, de puro amor e proteção. Mãe querida, nos leve à presença do teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos imensamente, Mestre, os teus ensinamentos, teu exemplo, teu Evangelho bendito. Mestre amado, de joelhos em espírito, pedimos que nos leve à presença do nosso Pai Criador, a quem agradecemos imensamente ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade bendita do dia de hoje, pela oportunidade da encarnação, a saúde, o amparo, a proteção, por esse dia bendito que estamos a viver. Ao nosso Pai Criador, nós vamos saudando com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim, queridos irmãos, mais uma vez, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente. Um bom dia a todos. Aos irmãos que estão vindo à casa pela primeira vez, é um prazer recebê-los em nossa casa. Aos irmãos que nós já conhecemos, mais uma vez, é um prazer recebê-los na nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Na manhã de hoje, nós vamos tratar sobre o tema da humildade. A humildade, para que possamos ter um entendimento melhor, está inserida no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos orienta, em algumas passagens, sobre os ensinamentos de Jesus na prática da humildade. A humildade, ela é uma virtude esquecida entre nós. Falo isto para podermos refletir um pouco. Nós temos praticado a caridade ao nosso próximo, isto porque a caridade, ela é irmã da humildade, caminham juntos. E na prática da caridade, aos olhos de Jesus, estaríamos com a nossa humildade em dia. Nos ensinamentos do Mestre, mesmo quando os discípulos ainda no início, eles também tinham muitas dúvidas, assim como nós, eles tinham medo, eles eram inseguros, assim como nós no nosso aprendizado do dia a dia, na prática dos ensinamentos do Mestre. E uma das que mais incomodavam os discípulos era sobre a humildade. Por quê? Porque a época de Jesus, a maioria do povo eram de fariseus. Os fariseus, eles eram estudiosos do livro sagrado, conheciam o livro sagrado de trás para frente, frente para trás, mas a prática era bom só para o outro, não para eles. E os discípulos, já tendo um pouco de conhecimento com os ensinamentos de Jesus, ficavam incomodados quando Jesus falava sobre a humildade. Por quê? Porque, segundo o Espiritismo, no ensinamento de Jesus, a humildade seria para todos. Mas a época de Jesus, assim como na nossa época, 2000 anos passados, ainda temos dificuldades em pôr em prática esses ensinamentos. Segundo
Jesus, quando ele prometia o reino dos céus aos pobres, era porque os grandes, os poderosos da terra, pensavam que eram através dos títulos e das riquezas que eles eram recompensados, eram dados por mérito. Mas todos os homens, aos olhos de Deus, são merecedores de terem a humildade perante a cada um. A prática do bem não tem distinção de pobreza ou de riqueza, nem se eram só os poderosos que teriam merecimento. Ao contrário, a caridade, ela caminha junto com a humildade. Já o orgulho é o terrível adversário da humildade. E aí que entra os ensinamentos do Mestre para as nossas vidas atuais. Como que nós estamos praticando no nosso dia a dia, visto que, para ser humilde, eu tenho que ter um sentimento que é muito nobre, que é o perdão dentro de mim. Aquele que é humilde, ele perdoa. Aquele que é orgulhoso, ele não consegue perdoar, porque acha que tudo foi feito para ele. Então, olhem quantas oportunidades que nós temos em nosso dia a dia. Todos os homens são iguais na balança de Deus. No próprio Evangelho, será que Jesus, vindo uma segunda vez, ele seria recebido com a humildade que lhe era peculiar? Ou seria com o orgulho dos fariseus modernos? Isso está contido no Evangelho, nos seus ensinamentos. Os espíritos que decodificaram o Evangelho tinham dúvidas, perguntavam sobre isso, porque sabiam das dificuldades que nós temos ainda em pôr em prática sentimentos nobres. E olhem quantas oportunidades que nós temos em nossas vidas de pôr em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Os nossos lares, nós estamos conseguindo ouvir o nosso irmão, o nosso próximo, aquele que está mais próximo de nós nas suas dificuldades. Nos nossos locais de trabalho, temos dificuldades com os irmãos, que temos antipatias, que não conseguimos recebê-los com carinho, com atenção, visto que muitos desses irmãos são colocados em nossos lares e locais de trabalho para serem instrumentos de auxílio para cada um de nós, né? Pois muitas vezes aquilo que está me incomodando no outro é o que reflete o que está dentro de cada um de nós. Então, se eu tenho a humildade de buscar esse entendimento, pôr em prática esse ensinamento valioso do Mestre Jesus e não colocar o orgulho à frente, né? Mas sim a humildade e até a caridade, né? De chegar próximo de um irmão desse que me incomoda, né? E não desejar o mesmo mal para ele, do jeito que ele deseja para mim. Isso é um sinônimo de humildade. À medida que nós praticamos a humildade a esse ponto, nós estamos evoluindo na nossa encarnação, como seres, como espíritos encarnados. Agora, quando eu não consigo, o que acontece com a nossa evolução? Eu deixo aflorar mais forte dentro de mim o orgulho. Esse orgulho fica latente, eu não consigo perdoar, eu não consigo praticar o bem, eu não consigo pôr em prática os mínimos ensinamentos do Mestre Jesus. Ao que
cada um de nós temos condições. Se a gente fizer uma reflexão íntima, né, de como que eu estou na minha caminhada hoje, dá para perceber, né? Isso é íntimo. Cada um de nós, com nós mesmos e aos olhos do Pai maior. Lembrando que Deus não distingue filho nenhum. Todos são iguais perante o nosso Pai maior. E Jesus veio nos ensinar, veio nos auxiliar através de seus ensinamentos, colocando em nossas vidas, né, o ensinamento. A época de Jesus, quando os discípulos reuniam com ele, Jesus sempre deixava claro que muitas vezes as pessoas praticavam, né, o erro pela ignorância. Não é o nosso caso. Nós temos hoje o conhecimento, nós sabemos o que é melhor para cada um de nós, né? E muitas vezes não fazemos, não colocamos em prática pelo nosso orgulho, pelo nosso comodismo, que muitas vezes também é um filhote do orgulho. E por que não fazer a prática da humildade em nossas vidas? Praticar o bem sempre é sinônimo de humildade, é sinônimo de amor, é sinônimo de que estamos caminhando ao lado de Jesus, né? Qual que foi o maior exemplo de humildade que nós tivemos na humanidade? O próprio Jesus, né? Quando Jesus, já sendo crucificado, nos seus momentos finais, ele eleva a Deus e fala: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ali era pela ignorância, né? Hoje, para todos nós que estamos ouvindo os ensinamentos dele, nós temos o conhecimento. Nós sabemos o que é bom para nós. Nós sabemos o que é o certo, o que é o errado. E por que eu ainda teimo em pôr em prática os ensinamentos valiosos do Mestre? E a humildade, ele é uma virtude conquistada. E nós podemos conquistá-la colocando em prática a caridade, o bem, o tempo todo em nossas vidas. Caminhar com Jesus, com os seus ensinamentos, né, com as suas virtudes, é caminhar para a evolução, é caminhar em direção ao Pai. Então, mais uma vez, queridos irmãos, vamos refletir sobre esse momento nas nossas vidas, de como que nós estamos olhando para o nosso próximo e olhando até para nós mesmos, que muitos de nós ainda temos a dificuldade do perdão, o perdão a nós mesmos, o perdão ao nosso próximo. Muitas vezes nos magoamos por pequenas coisas, uma palavra maldada, num momento de desespero, num sofrimento desnecessário, causado muitas vezes pelo próprio livre-arbítrio que cometemos em nossas vidas, né? E aí não conseguimos enxergar o auxílio. Esse auxílio nos é dado o tempo todo, através dos nossos mentores, através de uma mensagem, através da ligação que nós temos com a espiritualidade superior, das vibrações onde andamos, das vibrações que sentimos no nosso dia a dia, né? Não repelir irmão nenhum. Lembrando mais uma vez, naquele local de trabalho, se eu tiver algum irmão que me incomoda, onde eu cria antipatia contra ele e não simpatia, lembrar que aquele irmão, para mim, vai ser um instrumento, vai estar ali para me auxiliar, me mostrando onde que eu devo melhorar, né? E não desejar o mal para ele. Segundo Jesus, só de não desejarmos o mal ao nosso próximo,
nós já estamos praticando o seu ensinamento. Então, irmãos, vamos refletir carinhosamente cada um, colocando em prática aí a humildade em nossas vidas, praticando o perdão, né? O perdão, ela é a virtude que a caridade, que a humildade vai aceitar de muito bom grado, que a partir do momento que eu conseguir perdoar ao meu próximo, a humildade está implantada dentro de cada um. Então, que o Mestre Jesus possa ser esse exemplo sempre nas nossas caminhadas para a nossa evolução, nos ensinando sempre, né, e praticando o máximo que pudermos o bem, pois é só praticando o bem que nós vamos conseguir evoluir. Então, queridos irmãos, mais uma vez, agradecer carinhosamente a oportunidade bendita dessa manhã, desse momento especial que estamos tendo juntos, reunidos, e elevar nesses instantes a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a toda a equipe espiritual aqui presente. E vamos assim, unidos num só sentimento de amor, as equipes espirituais responsáveis pelas coletas de vibrações, onde nós vamos vibrando muito amor pela paz, pelo bem universal, vibrando muito amor pelo nosso planeta Terra, vibrando muito amor a todos os países do nosso planeta Terra, por aqueles países que temem passar pelas guerras, pelas fomes, pelas tragédias naturais, ao nosso país, o Brasil, a pátria do Evangelho na espiritualidade, vibrando muito amor para termos um bom dia, uma boa semana de paz, de harmonia, de equilíbrio, vibrando muito amor aos nossos familiares, em especial aqueles familiares aos quais possamos ter alguma dificuldade de relacionamento, de entendimento. Vibremos muito amor por nós mesmos, se for de nosso merecimento. E vamos deixando vibrações de muito amor em aberto para que o plano maior possa levar onde se fizer mais necessário. E assim, agradecendo carinhosamente a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, toda a equipe espiritual aqui presente. Pedimos a permissão, a proteção e o amparo para darmos continuidade aos nossos tratamentos nessa manhã. Graças ao Senhor, meu Deus, e que assim seja. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue nos envolvendo carinhosamente nessa manhã. Muita paz e muita